Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô, está começando mais um episódio do podcast Knicks for Clicks, podcast que eu irei conversar sobre a camisa que entorta verão na NBA, o título colossal New York Knicks. Se acompanha esse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar de mais uma derrota do Knicks para o Pacers, uma derrota que deixa o Pacers vencendo por 3-1 a série e praticamente encerra a temporada do Knicks em um dos piores jogos que eu já vi o Josh Hart fazer na vida dele. Ele cometeu 5 turnovers hoje e foram turnovers decisivos, porque essa diferença de 9 pontos dá-se muito porque o Pacers ganhou o jogo nos contra-ataques com cestas fáceis, enquanto o Knicks teve que ralar todos os seus pontos e perdeu o jogo sem dar praticamente nenhum contra-ataque. Foi uma partida terrível do Josh Hart e foi uma partida horrível do Jalen Brunson. Se vocês olharem o box score, o Jalen Brunson vai estar lá com muitos pontos, mas ele foi completamente terrível no terceiro quarto desse jogo. No início do jogo, o jogo começou no controle do Pacers. Eles tiveram 2 arremessos completamente livres. O problema do Knicks é realmente essa defesa com Brunson e Towns no time. O time realmente não vai para frente enquanto tiver os dois em quadra contra esse time do Pacers. Na temporada funcionou, obviamente, mas contra o time do Pacers, os dois não funcionam juntos. O Michael Bridges também tentou muito o jogo nesse início de jogo e errou bastante. Realmente foi uma partida muito ruim do Bridges e no final do jogo ele também foi bem deficitário aí nos arremessos. O Towns saiu com 2 faltas logo de cara, como sempre, e o Pacers fez uma run no final do quarto e abriu 8 pontos de vantagem. O Knicks tomou 43 pontos no primeiro quarto, uma defesa completamente horrível, uma receita para a derrota já desse primeiro quarto. Já dava para se imaginar que o Knicks ia perder essa partida, mas o Pacers também não estava defendendo bem. É que os arremessadores do Knicks não são tão consistentes igual o deles, então eles conseguiram abrir uma vantagem. O Pacers não errava 2 arremessos em sequência nesse primeiro tempo. O Knicks precisava realmente conversar sobre a sua defesa, eles precisavam se esforçar para parar o Pacers por mais de uma posse de bola, porque senão ia ser uma trocação de cestas e eles nunca iam alcançar o Pacers para poder vencer, o que realmente aconteceu. O Brunson foi para o banco e aí a defesa melhorou e o Knicks empatou. Os reservas mais o Towns, que foi o time que salvou o Knicks no jogo passado, melhoram o time drasticamente, mesmo com o Towns em quadra. Só o fato de não ter o Brunson, que fez uma partida horrível na defesa também, faz com que o Knicks melhore. O Josh Hart e o Michael Bridges estavam horríveis hoje. O Jalen Brunson estava bem em números ofensivos, mas a defesa ele piora demais o time em quadra. E no final do quarto, quando o Brunson voltou, mais uma run para o Pacers, e o Pacers voltou a ficar na frente do placar. O Knicks jogou muito mal esse primeiro tempo e acabou perdendo só por 5 no segundo quarto. O real problema do time é quando o Jalen Brunson está em quadra na defesa, e isso faz com que o Knicks não consiga parar o Pacers. Eles erravam os arremessos às vezes, mas nada forçado pela defesa. Também a estratégia do Pacers de tirar o Mitchell Robinson do jogo funcionou praticamente o jogo inteiro. No terceiro quarto o Mitchell Robinson conseguiu fazer algumas coisinhas, mas durante o jogo inteiro ele foi completamente nulo no jogo. Eles tiraram o rebote ofensivo dele e sem o rebote ofensivo o Mitchell Robinson é um zero à esquerda no time. E aí veio o maldito terceiro quarto. O Knicks começou muito mal esse quarto, conseguiu se recuperar no meio do quarto, mas no fim foi uma coisa horrorosa. O Jalen Brunson fez um dos piores quartos que eu já vi dele com o Knicks esse ano, porque ele jogou sozinho. Ele tentou fazer tudo sozinho e não envolveu ninguém no ataque. E essa partida horrível que ele fez no terceiro quarto fez com que o Pacers aumentasse a vantagem para 11 pontos e praticamente encerrou a temporada do Knicks ali. Hoje foi o pior jogo da defesa do Knicks, o pior jogo do Brunson e o pior jogo do Josh Hart. Só um milagre poderia salvar o Knicks no último quarto, esse milagre não aconteceu. Só que, ironicamente, sem os turnovers do Josh Hart, o Knicks venceria esse jogo, porque o Pacers venceu esse jogo no contra-ataque. São os pontos de contra-ataque que eles fizeram nesse jogo que garantiram a vitória. O Josh Hart fez uma partida assim inacreditável de ruim e Josh Hart e Jalen Brunson em partidas horríveis e praticamente encerraram a temporada do Knicks. Eu normalmente critico muito o Tibbs, hoje não foi culpa do Tibbs, hoje foi culpa do Josh Hart que deu essa vitória para o Pacers e praticamente encerra a temporada do Knicks. O Knicks volta a jogar quinta-feira, mas não tenho muita esperança não. Vai ser um 4-1 ou no máximo um 4-2. Talvez o Knicks consiga vencer um jogo em casa, mas eu duvido, porque o Towns saiu machucado e os problemas do time são muito graves para se resolver assim. Não existe milagre desse time conseguir vencer o Pacers em 3 partidas em sequência. No máximo ganha uma e aí perde por 4-2, 4-1. Essa série não chega a um jogo 7 não. Foi uma boa temporada, mas infelizmente os problemas defensivos do Knicks são graves demais para avançar a partir daqui. Por hoje é só, pessoal, eu fico por aqui. God bless e good night.